Boas, amigo. Olá, tudo bem? Está tudo bem consigo? Tudo bem, graças a Deus. É um privilégio enorme tendo aqui a conversa comigo. Um, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui ao vivo com você, matando um pouco da saudade, né, de Portugal, dos amigos aí. É um grande prazer sempre estar com vocês. A primeira pergunta remonta ao Brasil ainda. Como é que foi a sua formação no Democrata? Antes do Democrata, eu passei em clubes de bairros, né? O meu pai tinha um clube na nossa cidade aqui no bairro nosso, onde eu comecei em campo de terra mesmo. E depois fui para o Cassimiro de Abreu, que é uma equipe mais estruturada. Já tinha disputado o campeonato profissional, mas não estava disputando mais. Fiquei nessa equipe, onde fizemos alguns amistosos, alguns jogos amigáveis, né? Contra Cruzeiro, Atlético, categoria de base. Eu tive o convite para ir ao Atlético Mineiro, fazer avaliação, período de avaliação. Não fui aprovado. Depois tive um convite também para ir no Cruzeiro, onde também não tive aprovação. Depois eu fui para o Venda Nova, uma equipe da capital, né? Uma equipe Claro. menor, onde eu tive mais oportunidades e dali seguiu. Aí eu disputei o Campeonato Mineiro e fiquei 2 anos no Venda Nova e fui para o Democrata de Governador Valadares. Depois do Democrata, você vai para o Atlético Mineiro, não é? Acaba por ir ao Atlético Sim. Mineiro. Eu ainda chego no Democrata como juniores, né? Disputo um ano de campeonato de júnior. Aí no outro ano eu me profissionalizo e fiquei em 93 eu era júnior, 94, 95 e 96 no Democrata, onde depois eu sou emprestado para o Atlético Mineiro. Né? Entre isso aí eu tive uma passagem pelo próprio Montes Claros, o time aqui da minha cidade, emprestado pelo Democrata. Ajudei a equipe na subida de divisão, né? Mas nesse aí, em 96, acabei indo para o Atlético Mineiro a pedido do treinador Eduardo Amorim, que tinha sido treinador do Corinthians, estava no Atlético, e pediu a minha contratação. Eu fui para lá, disputei o Brasileiro de 96, que nós conseguimos um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Que é nesse jogo que tu tens aquele vídeo que tu meteste nas tuas redes que jogaste contra o Edmundo, não é? Não, aí depois eu vou para o Cruzeiro. Aí, Ah, ok. pelo Cruzeiro, eu tinha um empréstimo com o Atlético Mineiro, né, de 5 meses. Eu fiquei 5 meses, disputei o Brasileiro, mas tive poucas oportunidades, né? Eles tinham uma dupla de zaga muito boa, o Ronaldo, que depois vai aí para o Benfica, o Sim. Ronaldo, e tinha o Rogério Pinheiro, que tinha vindo do São Paulo. Então era uma dupla de zaga muito boa, e eu tive poucas oportunidades, joguei apenas 3 jogos como titular. E o Atlético nesse momento passava por um momento difícil financeiramente, acabou me devolvendo para o Democrata, onde já havia uma negociação entre o Cruzeiro, caso o Atlético não optasse na minha contratação, para que eu fosse ao Cruzeiro. Inclusive, sou devolvido pelo Democrata, pelo Atlético para o Democrata no dia 31, acaba o meu contrato com o Atlético. No dia 2 de janeiro, eu estava assinando com o Cruzeiro. E como é que foi essa tua experiência no Cruzeiro? É um clube maior, um clube que já luta por títulos, que este ano desceu Não, divisão, mas não é normal. sim, o próprio Atlético é uma equipe grande, né? Uma equipe enorme. Né? E para mim Sim. foi gratificante poder vestir a camisa do Atlético, poder jogar no Atlético, né? Mas depois as coisas não correndo bem, eu vou pro Cruzeiro, onde aí sim eu tenho mais um tempo, né? Fiquei no Cruzeiro um tempo maior. Cheguei no início de temporada, coisa que no Atlético eu cheguei no meio da temporada, né? Já é mais complicado. E no Cruzeiro eu chego no início da pré-época ainda, faço a pré-temporada, faço tudo. Então assim se torna mais fácil. Aí eu comecei o campeonato do Cruzeiro, né? Nós fomos no Cruzeiro, conquistei algumas coisas, né, importantes.
Claro. Campeonato Mineiro de 97, fomos campeões. Fomos campeões da Libertadores da América em 97 também. E aí foi quando teve a Copa Centenário, 100 anos de Belo Horizonte, e foram convidadas algumas equipes, né, que veio o Milan da Itália, veio o Olímpia do Paraguai e veio o Benfica, né, de Portugal, que disputou. E nessa aí os jogos foram transmitidos para Portugal. E aí, desde essa época, depois dos jogos, já começou um contato do Braga para que eu pudesse ir para lá. As coisas não correram, né, assim, de imediato da gente ir, porque eu comecei a ter mais oportunidades no Cruzeiro, então o Cruzeiro não facilitou a negociação, né? Mas aí fiquei em 97, 98 nós voltamos a ser campeões mineiros, fui vice-campeão da Copa do Brasil. A gente teve no final de 97, tivemos no Mundial do Japão, né? A Intercontinental disputando contra o Borussia do Paulo Souza. Em 97 nós perdemos a final lá, né? Então, ainda chegando no meio do campeonato, no meio do ano de 98, as coisas mudaram, né? E com a mudança de treinador no Cruzeiro, né, com a chegada do Levi Coupe, eu perdi um pouco de espaço. Aí foi onde aconteceu a volta do Braga, né, a insistência do Braga com o João Gomes de Oliveira, o presidente da altura, e a gente acabou acertando a ida para Portugal. Claro. E como é que foi a tua adaptação aqui a Portugal? Para mim, como defensor, foi um pouco complicado, porque o estilo de jogo é diferente, né? Mas, assim, nada que com a determinação, né, com a vontade de vencer, de querer vencer, não consegui superar. Mas confesso que no início, para mim, foi muito difícil, né? O estilo de jogo, a adaptação. Tive um pouco de dificuldade, né? E agradeço muito, sou muito grato ao Vitor Oliveira, ao treinador da altura. Quem pediu a minha contratação foi o Fernando Castro Santos, o espanhol, mas quando eu chego no Braga, já está o Vitor Oliveira, o Castro Santos já não está mais, então eu chego com o Vitor Oliveira, que foi fundamental na minha adaptação. Foi um cara que me ajudou bastante, sou muito grato a ele, com muitas conversas, teve muita paciência, e para poder me colocar a par daquilo da maneira que ele gostava que jogasse e da maneira que era o futebol português. Então, sou muito grato ao Vitor Oliveira por tudo que ele me ajudou, né, pelo tempo, pela paciência que ele teve comigo. E aí, depois que as coisas engrenaram, aí foram 8 épocas em Portugal maravilhosas. Claro. E tu no Braga apanhaste grandes treinadores, desde o Vitor Oliveira ao Manuel Cajuda, treinos e mestres do treino, né? Sim, peguei, até depois eu volto a pegar o Cássio Santos, depois já no final, né? Mas o treinador que eu trabalhei mais foi o Manuel Cajuda, né? O Vitor Oliveira foi pouco tempo, a gente trabalhou junto, e depois chega o Manuel Cajuda, que é o treinador que eu faço quase 3 épocas, né? Com 3 anos aí com o Manuel Cajuda, né? Um treinador tem um estilo diferente, métodos diferentes de trabalho, mas que a gente conseguiu assimilar bem e fazer grandes épocas com a camisola do Braga. E como é que tu vias aquele nome da lojinha dos 300? De onde é que isso vem? Isso foi antes da minha chegada, né? Foi na passagem anterior do Cajuda, né? Onde ele montou uma equipe com jogadores, alguns, a maioria desacreditados, jogadores mais baratos, né? Assim, por isso falar a lojinha dos 300. Então ele conseguiu montar uma equipe forte, né? Uma equipe boa, e conseguiu também o acesso à Liga Europa. Então, daí veio que se trabalhar com jogadores, mesmo que não seja jogadores tão qualificados, mas que tenham uma vontade de determinação, as coisas também podem acontecer. Aí depois começou a chegar outros jogadores, né, jogadores mais importantes na equipe, que a gente conseguiu montar uma equipe muito forte e novamente nós conseguimos o acesso à Liga Europa de novo, né? E num desses jogos, nos jogos europeus que vocês fizeram, tu marcaste um grande gol ao Lokomotiv, por exemplo? Sim, foi meu primeiro gol com a camisola do Braga, né?
lá na Rússia. A gente perdeu o jogo de 3-1. Eu tive a felicidade de fazer o gol de falta. E no jogo de volta, né, foi pena a gente não ter conseguido reverter a situação, porque a equipe jogou muito, muito bem. Fizemos o gol logo no início do jogo, né? Claro. Acho que no máximo 15 minutos de jogo a gente fez 1-0 e bastava apenas mais um gol e a gente conseguiu a apuração. Infelizmente massacramos a equipe deles e não conseguimos o apuramento. Foi muito triste, né? Que é um sonho de disputar uma competição tão grande como essa e nós saímos na segunda fase. Então a gente tinha passado pelo Metalúrgico do Lepaia, né? Nós passamos na primeira e depois saímos pelo Lokomotiv da Rússia. Claro. Está aqui o Armando Sá a dizer que tu és um centralão dele e és o pé canhão. O Armando, a gente teve a felicidade de trabalhar junto, né? Um grande jogador que teve uma passagem brilhante pelo Braga, depois seguiu a carreira dele, né? Foi para o Benfica e depois fez grandes gols aí no futebol europeu. Então, um cara que eu tenho um carinho enorme, né? A gente tem se falado, encontramos há pouco aí pelas redes sociais e temos nos falado, né? E até tentando manter coisas aí futuras pela frente, negociações, né? Ele está no Canadá lá a trabalhar com a equipe e a gente também está aqui no Brasil a trabalhar dessa forma. Esperamos que a gente possa encontrar aí no futebol. Claro, o Armando Sá esteve aqui à conversa comigo no domingo. Eu acompanhei uma parte, não pude acompanhar toda, mas acompanhei uma parte. E o Idalessi também já entrou e está aí a ver também. O Idalessi é uma figura, gente boa, um cara espetacular, um ser humano de um coração enorme, né? Um cara que eu levo para sempre, né? Coisas bacanas que o futebol nos proporciona, né? E eu falo sempre, a coisa maior que o futebol, a maior riqueza que a gente herda e leva do futebol é as amizades, né? Então eu tenho amigos que fiz no futebol desde o início da minha carreira, que a gente carrega até hoje e que a gente... Ele está-nos a mandar um abraço. Um abraço a ele também, cara bacana, cara, desejo todo sucesso para ele, toda sorte para ele e para a família dele. Ia-te perguntar se em 2001 acreditavas que o Braga podia ter sido campeão e nesse ano. Claro que acreditávamos, né? Nós fizemos um início de época maravilhosa, né? E aos poucos, né, a equipe encaixou muito bem, éramos realmente uma equipe muito unida, né? Onde a gente brigávamos uns pelos outros ali e as coisas começaram a correr bem, né? E a gente começou a ver a gente ali sempre no topo da tabela. Lógico que isso passou pela nossa cabeça, né? De conseguir brigar pelo título. Infelizmente as coisas não correram bem em alguns jogos, né? Principalmente a tristeza nossa é que nós perdemos pontos para as equipes consideradas pequenas, as equipes que estavam brigando lá embaixo na tabela, e isso nos decepcionou um pouco, né? Principalmente naquele jogo que ficou famoso, o jogo do Alverca, né? Quando nós chegamos no estádio completamente lotado com os adeptos do Braga, e daquele jogo, se a gente ganha o jogo, a gente chegaria a primeiro colocado da classificação, e infelizmente a gente teve uma derrota pesada, sofrida, né, e machucou bastante, mas mesmo assim a gente continuou tentando, né? Infelizmente tivemos mais uns tropeços contra Beira-Mar, contra outras equipes que não almejavam tantas coisas e acabou nos tirando o título. Então a decepção, a tristeza maior é essa. Nós não perdemos dos grandes, né? Nós perdemos o título na disputa com os clubes considerados pequenos na época. Claro. Em 99, 2000, tu marcaste uns gols. Para o Central é muita coisa. Ainda tens o recorde hoje em dia dos centrais goleadores em Portugal. Sim, é uma marca histórica, né, que eu carrego aí. É gratificante para a gente, mas não foi o Odair que conseguiu sozinho, né? Quando você está no esporte coletivo, tudo faz com que você apareça, né? Lógico que fica a marca Odair, fez os gols,
mas havia jogadores, como a gente sempre comenta quando tem oportunidade, né, jogadores que faziam com que a bola chegasse até mim, né, a gente tinha um trabalho durante a semana, né, que a gente tentava fazer para que eu conseguisse marcar esses gols. Então fui feliz, né, em ter uma marca histórica ainda. Eu sei que não é fácil ser batida, né, alguns jogadores já passaram perto aí de conseguir, mas é gratificante para mim, né? Enquanto a gente tiver o recorde aí, a gente vai ficando feliz, né, de estar sempre na lembrança aí do defesa central com mais gols na história do futebol português. O Armando Sá está aqui a brincar contigo a dizer que na época dele não marcaste nenhum gol. Eu dependia dos cruzamentos dele, né? Eu dependia dos cruzamentos do Armando, então ficou difícil. Brincadeira, Não. Armando. Brincadeira, amiga. E ia-te perguntar sobre aquelas escadas do beijinho 1º de Maio. Ainda te pesa nas pernas? Com certeza, né? Eram trabalhos muito duros, né? Como a gente falou lá na live do Esporte Clube de Braga, eu, o Zé Roberto e o Idalécio e o Luiz Felipe, né? A gente lembrou desse tempo, né? Onde a gente fazia aquelas escadarias ali do Braga, do 1º de Maio, né? Às vezes de botas, né? De trava de alumínio. A gente estava no meio do treino, o Cajuda se passava lá e falava, não, vamos para a bancada. Aí todo mundo para a bancada, tinha que carregar o Idalécio, né? Então complicou bastante ali. Não, não faz mal nenhum. Não faz mal. No Sameiro, no Bom Jesus que a gente fazia, né? Os trabalhos muito puxados, mas sempre o Cajuda, como a gente falava, né? Sempre no final ele vinha com uma brincadeira, vinha com alguma coisa que acabava a gente saindo com um sorriso nos lábios ainda, né? Sofremos bastante, mas tiramos proveito de tudo isso, né? Tudo na nossa vida é aprendizado e a gente aprendeu bastante com isso, aprender a sofrer para nos momentos depois a gente conseguir sorrir. Então foi bacana, foi legal, né? Sofremos um pouco, mas conseguimos êxitos. E uma das brincadeiras que eu por acaso vi o vosso programa e ri-me bastante foi aquela aí da orquestra. Sim, tinha a orquestra, né, que ele fazia com a gente lá, cada um tinha que fazer o seu instrumento, né, e ele selecionava cada um, e aí a gente ficava ali não era só a gente, né? A gente, enquanto a gente estava ali, tinha o público a passar ali, o pessoal a passar, e a gente fazia aquilo ali e depois todo mundo saía rindo, brincando um com o outro, né? Mas assim, foram tempos, tudo isso marca, né? Tudo isso fica para a Sim, sim, história. sim. E é gratificante a gente recordar esse tempo. Claro. Depois no Braga ainda tiveste o Mister e o Carlos Manuel. Sim, peguei o Carlos Manuel também, um cara espetacular, né? Que eu gostei de trabalhar porque me identificava com a forma dele trabalhar, onde ele dava liberdade e gostava, né, que os defesas saíssem jogando desde lá de trás. E essa era uma das minhas características, né, que eu gostava de fazer. Então, a gente trabalhava muito bem a bola desde lá de trás, com guarda-redes, né, os laterais, os centrais, os trincos, né, os volantes ali, todo Claro. mundo a trabalhar. Então, era uma maneira que eu gostava de trabalhar. Infelizmente, as coisas não encaixaram, né, e houve a troca, né, mas é um cara que eu me identifiquei muito com a maneira dele de jogar futebol, né, da maneira que ele viu o futebol de ser jogado, de ter prazer, da equipe ter prazer de ter a bola, né, de ter prazer de ter a posse de Claro. bola. Então, era para mim sempre foi um prazer muito grande poder trabalhar com ele, que tinha uma mentalidade que batia com a minha de ver o futebol. Depois ainda foste parar ao Belenense com o Mister Emanuel José. Sim, eu falei, até falei na live, né, do Braga.
infelizmente aconteceu, né, da minha saída do Braga. O Braga passava por um momento meio conturbado, sem presidente, né? O presidente João Gomes de Oliveira era dono da construtora que ganhou para construir o estádio, né? O novo estádio municipal. Claro. Então ele saiu da presidência do Braga. O Braga nesse tempo ficou sem presidente, né? Ficou um presidente interino, e aí as coisas começou a complicar, onde o próprio pessoal chamou e perguntou a alguns jogadores se tivesse algo que o interessasse, né, para sair do Braga, que eles não iriam dificultar. E como eu tinha o Marinho Pérez, que já há bastante tempo estava conversando, a gente e ele querendo que eu fosse para lá, para o Belenenses, a gente acabou acertando, né, a minha saída do Braga e a ida para o Belenenses. Infelizmente, trabalhei pouco tempo com o Marinho. Ele estava com a esposa com problema de saúde e também devido a algumas coisas que ele não concordava dentro do Belenenses, ele acabou brigando com o pessoal e saindo, e chegou o Manuel José, né, que foi, para mim, continuei jogando, mas eu tive uma proposta, porque na época quem faz a minha negociação da minha saída do Braga e ida para o Belenenses é o Oscar Dias, o empresário, e a gente tinha um contrato de 6 meses mais 3 de opção, onde o Oscar só teria a comissão dele quando o Belenenses exercesse a opção de compra, né? A opção dos 3 anos de contrato. Sim. E aí chegou uma proposta para mim, né, que eu assinaria com o empresário e o clube do Belenenses renovaria o meu contrato. E como eu não quis assinar o contrato com respeito à minha palavra, que eu não tinha nada assinado com o Oscar, era apenas de palavra, como eu tinha dado a minha palavra para o Oscar, eu achei que seria muita sacanagem da minha parte eu assinar com outro empresário e o outro empresário receber essa comissão que era de direito do Oscar. Então eu não assinei o contrato, e devido ao não assinar com esse contrato, o Belenenses não renovou o meu contrato, né, que seria de mais 3 anos. Então foi uma decepção muito grande para mim, da forma como foi feita a negociação, como tudo aconteceu. Saí muito triste, muito chateado, fiz muitos amigos, tenho muitos amigos no Belenenses, pessoas que joguei, pessoas que trabalham no clube, mas saí muito chateado com o amadorismo que se via dentro do clube naquela situação, né? Eu, de fora, nunca imaginava que fosse uma situação dessa, né, num clube tão grande, um clube tão tradicional do futebol português. E como é que vês de fora a divisão entre o Belenenses SAD e o Belenenses Clube, tu que lá tiveste? É difícil, né? Onde tem que se unificar para ganhar forças, né? Onde se divide sempre acaba perdendo, né? O clube do Belenenses está numa situação complicada, situação difícil, né? Tudo isso, creio eu, que devido à má administração, né, das pessoas que lá passaram. Mas eu desejo toda sorte, todo sucesso para o clube, não tenho mágoa, né, muito pelo contrário, eu respeito muito a instituição, e acho que o Belenenses não merece estar passando por isso que está passando. Acho que agora que eles deveriam unir forças para que o Belenenses voltasse à primeira divisão do futebol português e continuasse dando alegria ao torcedor, né, aquelas pessoas ali que amam o Belenenses, que estão ali mesmo no frio, na chuva, estão ali prestigiando e torcendo pela sua equipe. São realmente, né, o pessoal fala que a torcida do Belenenses são poucos, mas são fiéis aqueles que são realmente torcedores do Belenenses. Claro, eu há bocado passei uma pergunta à frente, que ainda é esta relativa ao Braga. Tu tiveste no Braga o interesse do Benfica e Sporting, não é? Sim, eu tive o interesse do Benfica, né? As coisas estiveram perto de acontecer, mas infelizmente não aconteceram, né? Por 2 vezes com o Benfica, tivemos para acertar uma transferência. Com o Sport, quando o Inácio estava lá, né, o treinador, e depois as coisas também não romperam para fechar a negociação. Era um sonho, né? Lógico que qualquer jogador sonha
quando se joga em equipes como, mesmo que seja Braga, Vitória de Guimarães, né, qual equipe que seja, um sonho de jogar no Porto, no Benfica, no Sport, né, com uma dimensão ainda um pouco maior, né, e você sonha com isso. Infelizmente não aconteceu, né, mas eu segui a minha carreira sem estar desiludido, né, por isso, muito pelo contrário. Então tentei chegar na onde tive que chegar, trabalhei bastante para isso acontecer, né, fiquei feliz, né, com tudo que aconteceu na minha carreira, coisas boas que aconteceram, mesmo não passando por esses 3 grandes clubes do futebol português. Acho que a minha carreira em Portugal foi uma carreira sólida, conquistei tudo aquilo que talvez poderia ter chegado um pouco mais, mas saio de consciência tranquila de que dei o meu melhor em todos os clubes, defendi as camisolas que vesti com muito orgulho, né, dando sempre o melhor. Por isso tenho o respeito, o carinho de todos os torcedores, tanto do Braga, do Penafiel e do Belenenses, né. Tenho talvez 50% dos meus amigos no Instagram e Facebook, nas redes sociais, são portugueses, né, pessoas que admiram o meu trabalho que foi feito aí, e eu também tenho um carinho muito grande pelo carinho que os torcedores dos clubes que passei demonstram por mim. Claro. Está o André Lima, treinador, a dizer que tu és um grande capitão e o melhor zagueiro com quem ele jogou. O André é um jogador que foi do América, né, América Mineira aqui, e a gente teve a oportunidade de trabalhar em alguns clubes juntos, no Araxá, aqui no Funorte. A gente tem uma amizade muito grande. Depois trabalhamos junto, eu como diretor e ele como treinador também. É um cara que eu tenho muito respeito por ele, um carinho enorme. É um cara também que é líder, né, que foi líder como jogador e hoje faz um trabalho, está seguindo o seu trabalho aí como treinador. Desejo muito sucesso, muita sorte para ele também. E o Armando Sá está a dizer que que tu foste um dos melhores com quem ele jogou e que foi um prazer em partilhar contigo a experiência. É gostoso, isso aí é gostoso a gente ouvir, né? O Armando jogou com grandes jogadores, né? Teve no Benfica, teve na Espanha aí. O Riquelme. Então, assim, você ouvir isso das pessoas, né? É gratificante, né? A gente trabalhou, foi com muito suor, como eu falei, trabalhos duros, trabalhos árduos, sol, com chuva, mas a gente sempre focado em conseguir chegar mais longe no futebol, né? E a gente conquista aí, algumas pessoas têm essa admiração, a gente fica feliz de saber o trabalho reconhecido. Claro. E depois foste ao Penafiel, onde acabaste por subir divisão à primeira liga. Sim, quando eu saio do Belenenses, eu tenho uma proposta para ir para o Le Mans. Eu tenho uma proposta para ir para o Le Mans da França. Acertei o contrato com o Le Mans. O Le Mans tinha subido, né, de divisão. Eu acerto o contrato, só que eu venho para o Brasil de férias. Eu tenho só uma cópia do contrato que eles mandam para mim, onde o advogado traduziu para mim. Realmente estava tudo de acordo. Eu vim para o Brasil. Quando eu volto, o contrato já não é mais daquelas formas, né, que foram mandadas para mim. Então, eu fiquei lá 10 dias, cheguei a treinar, ter jogo amistoso, esperando para que a gente resolvesse, mas eles não queriam cumprir o contrato, né, da forma que foi mandado o primeiro contrato, então eu acabei por voltar. E quando eu volto a Portugal, eu venho da França, eu não volto para o Brasil, fico em Portugal. E chegando aí, os clubes já tinham montado seus plantéis, né? Então dificultou a minha entrada em algum clube. Mas aí eu recebo a ligação do Antônio Oliveira, né, o presidente da altura. E eu estava em Lisboa e ele estava em Penafiel. Me liga para que a gente pudesse jantar para a gente acertar. E quando eu desço para Penafiel, em apenas 10 minutos de conversa, a gente acerta o contrato. Um cara que foi espetacular comigo, um cara que teve palavra, né? Cumpriu com tudo que a gente combinou, foi formidável comigo. A gente fez um contrato de 1 ano,
subimos de divisão, renovamos o contrato mais um ano, né? Mantivemos na primeira divisão, e aí eu renovo o terceiro ano, a gente disputa o campeonato, e aí decidimos, antes do final do campeonato, a gente decide que regressaria ao Brasil. Eu tive o convite do Santa Clara para continuar, mas foi coisa que me fez decidir continuar em Portugal, acabei por retornar. Claro. E apanhaste um dos treinadores que hoje em dia é dos melhores treinadores portugueses, o Luís Castro. Esse, para mim, eu falo, foi o melhor treinador que eu peguei em Portugal. Sem dúvida nenhuma. Um cara com uma mentalidade realmente diferenciada. Um cara que eu pensei, né, que chegaria mais rápido nessa ascensão que ele está conquistando agora, conseguindo agora. Creio eu que devido ele ter depois que saiu do Penafiel, ele vai para as categorias de base do Porto, né? Mas eu creio eu que se ele segue a carreira como treinador, ele tinha chegado muito antes ao nível que ele está hoje, né? Um cara que tem uma visão diferente do futebol, uma visão diferente de trabalhar, uma maneira muito bacana. Um cara que para mim foi dos melhores. Foi dos melhores, não. Foi o melhor treinador que eu trabalhei em Portugal. A metodologia deles era diferente, a forma de preparar os treinos? Sim, totalmente diferente. Um cara muito profissional, um cara muito objetivo nos seus trabalhos, né? Coisas que você via que a gente treinava, coisas que realmente iria situação de jogo, né? Aquilo que a gente iria fazer no jogo, né? Que às vezes você treina coisas que você não vê que não vai se acontecer durante o jogo. E com ele não, ele tinha uma metodologia de trabalhar aquilo que ele queria que fosse feito nos jogos, né? E realmente muito e o lidar com o ser humano, né? É formidável ele, né? Entende o jogador, tinha o grupo, sabe ter o grupo com ele, o grupo trabalhava por ele, para ele, né? Porque a gente via que realmente ele também abraça o grupo, né? E se o grupo estiver com ele está com o grupo até o final. Então, cara, formidável, o melhor treinador, sem dúvida nenhuma, o melhor treinador que eu tive em Portugal. E como é que vês e falando um bocadinho no Braga agora, como é que vês o crescimento do Braga e o Braga na atualidade? Eu não tive a felicidade de trabalhar com o Salvador, né? Mas depois que o Salvador chegou, a equipe do Braga teve uma nova dimensão. Ele pega o Braga com o João Gomes Oliveira levantando o Braga, né? Dando uma ascensão grande ao Braga, e ele pega o Braga assim e consegue levar o Braga a chegar no que é hoje, né? Estruturou o clube, uma mentalidade visionária, né? De visão que ele teve e continua tendo, um cara que olhou para frente, já visualizou as coisas ao longo prazo, e hoje ele está colhendo tudo, o Braga está colhendo tudo aquilo que foi plantado, né? Investimento, futebol sem investimento você não consegue êxito. O Braga investiu, ele conseguiu os investidores, né? E o Braga hoje tem uma estrutura que não fica atrás de nenhum dos três grandes, né? Porto, Benfica e Sport em Portugal. Então, só tende a crescer e cada vez mais, né? Dentro de pouco tempo aí, eu acho que curto prazo, o Braga continuar, já né? E vem lutando, brigando já por um título nacional e faz por merecer. Espero que em breve o Braga consiga, né? Porque sou um torcedor do Braga e torço pelo Braga, né? Por tudo que vivi aí, por tudo que passei com a camisola do Braga. Então, eu sou um torcedor do Braga e assisto os jogos, torço realmente, então, e desejo muito sucesso, né? Tem muitos jogadores brasileiros aí fazendo sucesso, levando o nome do Brasil. Então, desejo muita sorte e muito sucesso ao Braga. Aquele ano de 2011 então foi especial para ti, a final da Liga Europa com o Braga, na final de uma prova europeia? Sim, com certeza. Estava aqui torcendo para o Braga, né? E fiquei muito feliz com a conquista, né? E acho que foi merecedor, né? Foi merecido tudo que fez, a equipe toda, né? O plantel todo.
funcionários, né? Pessoal aí muito apaixonado no norte, aí o pessoal é muito apaixonado pelo Braga. Então o Braga é merecedor, foi merecedor, né, do título. E parabenizar, né, aos atletas, à equipe, aos treinadores. Não, não, não. Eu estava-te a falar a final da Liga Europa, em que perdeu contra o Porto. Ah, a final do que perdeu pro Porto, sim, sim. Mas chegar uma Liga Europa final, né, contra o Porto, não, muito, muito gratificante, né? Mesmo com a derrota, né, mas conseguiu chegar e brigar, né? E o tirou deixando grandes clubes para trás. Então, hoje o Braga, sem dúvida, o futebol português não tem 3 grandes clubes, tem 4 grandes clubes, né? O Claro. Benfica, Sport e o Braga. Ia-te perguntar qual foi o teu jogo mais marcante aqui em Portugal, ou os jogos mais marcantes. Olha, teve esse da Liga Europa que você citou aí, né, contra o Lokomotiv lá na Rússia, que eu faço o meu primeiro gol com a camisola do Braga, né, gratificante, foi gostoso, foi bom, mesmo com a derrota. Mas tem um jogo que eu lembro sempre com muito carinho, é o jogo contra o Benfica, né, tem 2 jogos contra o Benfica no 1º de maio, nos 2 eu faço golos, né, no primeiro a gente empatar 1-1, e eu estava no banco nesse jogo, e eu entro, e num cruzamento num canto, eu consigo fazer o golo, né? O guarda-redes era o Michel Predomo, e eu Sim. consigo fazer o golo e a gente sai com a vitória de 2-1. Depois, no outro ano, a gente também, contra o Benfica em casa, no estádio 1º de maio, a gente faz 1-0, o Benfica vira o jogo 2-1, o Zé Nuno empata no final, e faltando 3 minutos para acabar, 2 minutos para acabar o jogo, tem um livre, e eu faço o gol de livre, e a gente sai com a vitória 3-2. Esse jogo para mim foi memorável e vai ficar para sempre na memória. E qual é que é o momento mais marcante que tiveste? O momento, não o jogo. O momento que tiveste aqui em Portugal marcante para ti? Tive vários, né? A gente, eu voltei em Braga com o Penafiel, a gente ganhou 1-0 no estádio municipal aí, e quando eu voltei, a torcida, os adeptos a gritar o meu nome, né? A cantar para mim. Então isso aí foi marcante, né? Eu voltar com a camisola de outra equipa, né? E os adeptos do Braga a cantar o seu nome, isso é marcante. Com certeza esse momento eu nunca vou esquecer. É um momento que eu volto com desejo de ter jogado com a camisola do Braga no Municipal e nunca ter jogado, volto com a camisola do Penafiel e ter o seu nome gritado pelos adeptos. Isso aí para mim foi marcante. E qual é aquele jogador que te fez sonhar? Como? O jogador que te fez sonhar em criança, em miúdo? Olha, eu tive alguns jogadores, né? Mas um que eu sempre admirei e queria ser igual é o Ricardo Rocha, né? Que jogou no Real Madrid, o brasileiro, na seleção. E depois que cresci, tive mais assim, dois jogadores italianos que me fez admirar e gostar da maneira deles de jogar era o Nesta e o Paulo Maldini, né? Foram 2 jogadores que sempre eu gostei de ver jogar. E como é que vês a seleção brasileira atualmente? A seleção que ainda tem algumas peças para ser lapidada, para encaixar ainda, né? Está no momento de formação, veio de um momento conturbado aí de alguns jogadores, né? Mas não tem muito que se mudar na seleção, né? A seleção é mais ou menos isso aí. Vai entrar poucos jogadores. Eu creio que dentro de pouco aí mais jogadores vão estar surgindo aí para a seleção, alguns jogadores que vêm, porque alguns jogadores que já estão que estavam na seleção não têm rendido o esperado, né? E eu creio que dentro de breve talvez a gente tenha algumas surpresas, né? Com o Tite nas convocações, vamos esperar para ver se tem algumas surpresas aí de alguns jogadores que têm sido sempre convocados e que não estão num momento tão bom.
Eu falo, por exemplo, do Coutinho, né, que é um jogador que eu gosto muito, que admiro, mas que está no momento, não está passando um momento muito bom. E que talvez surjam outros jogadores aí, a oportunidade para outros jogadores que estão pedindo passagem ter oportunidade e possam ingressar na seleção e ajudar a cooperar para que a equipe cresça cada vez mais. E qual é aquele colega que tiveste aqui em Portugal que tu disse que aquele era mesmo craque? Era uma estrela, fora de série. Mas eu joguei com alguns jogadores, viu, aí em Portugal. Né? Tem o Deco, que é brasileiro, mas tem jogadores que enchiam os olhos, né? O Quaresma é um jogador que eu gostava de ver jogar. O Capucho, né? O Capucho do Porto. Tem muitos jogadores, né? Jogadores fantásticos que eu vi jogar. O próprio Dulovic, eu tive a oportunidade depois de jogar com ele no Penafiel, né? O Sérvio lá, o Dulovic. Né? Tiveram jogadores formidáveis, grandes jogadores. Portugal tem sempre grandes jogadores, né? Aí em Portugal, que eu sempre admirei, né? Que eu sempre gostei de ver jogar. Então, Portugal hoje cada vez mais, né? Jogadores se destacando, mais jovens ainda, né? Saindo, indo para fora e que vai fazer uma seleção muito forte. Eu creio que em breve Portugal terá uma seleção aí muito boa, que vai brigar por títulos, né? Mundiais, Copa do Mundo aí. Eu creio que Portugal tem grandes talentos que vêm se destacando, né? Jogadores que vêm saindo aí. Sempre foi, né? E continua. Agora eu creio que uma proporção maior de jogadores portugueses se destacando no cenário, não só em Portugal, mas fora de Portugal também. E qual é a melhor dupla que fizeste? Aquele centrado que jogou ao teu lado e que tu dizes que foi o melhor centrado que jogaste com ele? Olha, eu falo aqui no Brasil, eu joguei com o João Carlos, né? Foi o jogador que eu joguei mais tempo, que a gente jogou mais tempo junto, a gente já tinha um entendimento, a gente já se conhecia bastante. Então eu falo que com o João Carlos a gente foi um parceiro de defesa que acho que um completava o outro, né? Então foi aqui no Brasil o João Carlos. Em Portugal trabalhei com vários, trabalhei com o Wellington no Penafiel, né? Um central muito bom. O próprio Arthur Jorge da Lécio no Braga, né? Então trabalhei com bastante jogadores bons, com muita qualidade. Claro. Ia-te perguntar como é que estás a ver os treinadores portugueses aí no Brasil, o Jorge Jesus, o Mr. J. Ferreira, que foi teu treinador, também está no Santos agora. Como é que estás a ver isso? Gesualdo eu não cheguei a pegar o Gesualdo, né? Não peguei. Okay. Quando eu saí do Braga, logo depois ele chegou. Mas gostaria de ter trabalhado com ele, né? Pelas informações que tenho dos jogadores que trabalham com ele, que é um excelente treinador, né? E a gente via pelas equipes que ele trabalhava, né? A gente via sempre montava boas equipes, dava gosto ver, né, a equipe dele jogar. Então, o Gesualdo está mais em desvantagem porque tem um plantel inferior do que o Jesus tem, né? O Jesus tem um plantel dos melhores do Brasil, o melhor plantel do Brasil está na mão do Jesus. Então, com certeza, ele vai ter mais facilidade para trabalhar, né? Mas não que a gente não vê a qualidade do Gesualdo na equipe do Santos, né? A gente já tem visto alguns jogos e eu tenho feito a equipe do Santos jogar mesmo com um orçamento baixo, com um plantel não tão bom como o do Jorge Jesus, mas tem feito um bom trabalho, né? Eu creio que se a diretoria conseguir mais umas 3 peças para ele, jogadores importantes, que o ajude ali, ele pode fazer boas competições aqui no Brasil. E quais os teus sonhos e projetos que tu tens aí para o teu futuro no futebol? Se tens alguns? Olha, eu montei uma empresa, né, com o Everaldo, que é um ex-jogador também aqui da minha cidade, o goleiro, e a gente montou uma empresa de agenciamento de jogadores, né? Estamos começando ainda, estamos engateando, estamos aí com 3 anos, né, de empresa.
E começamos com garotos, né, jogadores novos, e aí a gente temos alguns garotos do Atlético, né, que foi um dos clubes que eu joguei, a gente tem um contato com essas pessoas. Então lá no Atlético a gente tem 5 jogadores, do sub-11 até o sub-15. Temos dois jogadores no América, né, um deles é o meu filho, né, o Pedro, que é o guarda-redes, que é goleiro, do sub-14 do América, que está lá. Era para dizer que era o novo Odair, mas não é guarda-redes, já não é o novo Odair. Não, tentei tirar da cabeça dele, né, mas não consegui não. Eu quis ser guarda-redes. Eu acho que é culpa do Nuno Santos, que era guarda-redes do Penafiel aí. O Nuno Santos Sim. ficava brigando, né, falando com o outro meu mais velho, que era para ser guarda-redes, chegou a dar umas luvas para ele, e ele não quis. E aí esse outro acabou, nasceu aí, né, o Pedro, que é o guarda-redes, ele nasceu aí em Penafiel. A gente, inclusive, agora estamos mexendo com a documentação para pegar a documentação dele, passaporte, né, naturalizar português, né, Claro. isso aí vai ajudá-lo também, né, e também é um sonho dele, né, ele fala que é um sonho dele jogar em Portugal, e ele fala que se tiver a opção de um dia, se tudo acontecer, se tudo correr bem, de escolher entre a seleção brasileira e portuguesa, ele opta pela seleção portuguesa. Então, assim, a gente tem um sonho, né, tanto meu pessoalmente como meu filho, de poder ajudá-lo, né, e também a nossa empresa aí, que a gente está com alguns jogadores, já fui procurado por alguns empresários, até mesmo portugueses, tentando fazer parceria para que a gente possa estar levando jogadores, né, agora esperar esse momento dessa pandemia, de tudo isso aí acalmar, voltar ao normal, para que a gente possa estar conseguindo fazer essas parcerias, porque meu sonho realmente é voltar a entrar no mercado português como agente de jogador de futebol. E tens de vir cá a Portugal um dia destes e mostrar-lhe a tua história no Braga e a tua história no futebol português. Tu foste um grande jogador aqui. Com certeza é um sonho, né, meu. Eu já retornei aí, né, uma vez, mesmo depois que tinha parado, mas tive a oportunidade de voltar uma vez e quero voltar, né, para levar meus filhos aí, os dois, né, o Daniel, o mais velho, nasceu em Braga, e o Pedro, que é o guarda-redes do América, nasceu em Penafiel. Então gostaria de voltar para eles ver onde nasceram, né, onde eles viveram, apesar que pouco tempo, mas as raízes deles, né, estão aí. Temos pessoas amigas, mesmo que não do meio do futebol, mas pessoas do nosso convívio social, que a gente tem amizade, que tem um carinho muito grande pelos nossos filhos, né, que nos ajudou realmente até a cuidar dos nossos filhos quando nasceram aí em Portugal. Então a gente quer levar para que essas pessoas os conheçam agora já maiores, e nossos filhos também tenham contato com essas pessoas que nos ajudaram bastante também. E para terminar, se pudesse contar uma historiazinha daquelas engraçadas do balneário. Sempre acontece, né, algumas coisas engraçadas. Eu contei a do Marcos, não sei se o pessoal chegou a ver aí, lembra? Do guarda-redes do Braga. Ele sai do estacionamento e tem um cigano lá a vender telemóvel, mostra o telemóvel todo para ele, e ele interessou, e o rapaz fala, então, vou colocar aqui dentro. Deu um nó na meia, né, e entregou para ele. Depois que tinha um sabonete dentro, né? Então, assim, foi gargalhadas que a gente deu, né? E ele, da inocência, ainda voltou lá no vestiário, no balneário, para contar pra gente, né? E aí nós não aguentamos, começamos a rir dele. Então, assim, foi realmente muito engraçado. Tem muitas outras, né? Tem algumas que não pode contar, coisas do balneário, dos jogadores mesmo, nossa ali, né? Mas essa aí foi legal, foi engraçado que a gente passou. Claro. E quero-te agradecer, Odair, tu ter estado aqui connosco. Amanhã vai estar aqui mais um colega teu, o Zé Roberto. Um grande amigo, Zé Roberto. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui,
relembrando, né, as coisas que eu pude viver no futebol português, o carinho, né, poder voltar aí e mostrar, né, para as pessoas, né, que admira a gente, que gosta da gente, né, um pouco da nossa história, do que a gente fez em Portugal, e retribuir o carinho, né, que todos os portugueses têm pela gente, não só por mim, mas também pela minha família. Fomos bem acolhidos e somos gratos, seremos eternamente gratos ao povo português, as pessoas que a gente fez amizade. Tem pessoas que nem tanto contato a gente tinha e hoje a gente tem um contato pelas redes sociais, que sempre lembra da gente, pergunta e fala alguma coisa. Então, serei sempre grato a Portugal, né? Porque eu falo que a minha carreira, o auge da minha carreira, praticamente a minha carreira profissional, ela foi vivida em Portugal, né? Então, eu sou grato a Portugal por tudo que eu vivi, tudo que me proporcionou Portugal. Eu agradeço. Um grande abraço. Um grande abraço. Até um dia deste. Obrigado. Até um dia.